Muito bem. Você está no 21º Seminário Paranaense de Educação Fiscal, realizado pela Universidade Estadual de Maringá, dentro do seu cinquentenário. O EM, há 50 anos, ensinando o Paraná a crescer. Desta forma, com o apoio da Caixa e do governo federal. Vamos continuar os nossos trabalhos? Nós vamos falar agora sobre psicologia fiscal. Isso mesmo, você não ouviu errado, não. Você já ouviu falar em psicologia fiscal? Para falar conosco, está aqui a Procuradora da Fazenda, pós-graduada em Gestão Tributária e mestre em Finanças, Tributação e Desenvolvimento pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vamos receber com muita honra, para participar do nosso seminário, a doutora Daniele Nascimento. Daniele, seja bem-vinda. Bom dia! Bom dia, Marcelo. Muito obrigada aí pela apresentação. Está maravilhosa. Eu estou adorando esse seminário. Para mim está sendo uma honra participar. E, na verdade, uma grande responsabilidade falar depois da Ana, né? Que além de uma grande colega, uma excelente professora, uma excelente palestrante. Então, é uma responsabilidade muito grande. Queria agradecer ao professor Marcílio pelo convite, agradecer aí pela oportunidade de estar falando sobre um tema que eu gosto tanto e que é tão pouco explorado no Brasil ainda, que é a psicologia fiscal. Eu, particularmente, só fui ter contato pela primeira vez com esse tema no mestrado, então é algo que a gente realmente precisa discutir, porque tem uma relevância muito grande para o país, especialmente porque implica em economia de gastos públicos, como eu vou mostrar para vocês aqui durante a apresentação. Queria cumprimentar também as intérpretes de Libras e a todos os que estão nos assistindo. Pelo que eu estou acompanhando aqui, são mais de 1.400 pessoas nos acompanhando pelo YouTube, então realmente é uma honra muito grande, principalmente por falar por pessoas que não são da área jurídica, porque a nossa obrigação como tributaristas, uma obrigação moral, é realmente difundir o conhecimento tributário para toda a sociedade, não só aqueles que estão na área jurídica, né? Bem, inicialmente, antes de começar a minha palestra propriamente dita, eu queria falar um pouco sobre a Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu acho que pouca gente conhece esse órgão, e é um órgão extremamente relevante. Muita gente só conhece a Receita Federal do Brasil, que é nosso parceiro, são nossos irmãos, nossos colegas auditores, pessoas aí muito admiradas, nossos experts aí em contabilidade, em perícia. Mas a Procuradoria da Fazenda Nacional, por alguma razão, é muito pouco conhecida, e eu sempre gosto de começar a minha palestra, principalmente quando as pessoas não são da área jurídica, explicando a relevância desse órgão para a sociedade como um todo. A Procuradoria ela tem basicamente 3 funções. Ela integra a Advocacia Geral da União e também o Ministério da Economia, e ela tem 3 funções básicas. Ela representa a União Federal nas causas de natureza fiscal. A gente realiza cobrança administrativa e judicial de créditos tributários e não tributários, muitos deles vindos da Receita Federal do Brasil, após o lançamento, o auto de infração, a cobrança administrativa, não adimplido, é enviado para a Procuradoria da Fazenda Nacional fazer a inscrição desses débitos num cadastro, que é chamado de dívida ativa da União. A gente vai fazer uma cobrança administrativa e, caso não seja pago, a gente vai ajuizar essa cobrança, vai pleitear a cobrança desses valores judicialmente, tanto de natureza tributária quanto não tributária. E a nossa terceira grande função é prestar assessoria e consultoria ao Ministério da Economia. Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional, no ano passado, foi responsável pelo ingresso de recursos no valor de mais de 24 bilhões de reais, valor esse que está sendo aí redirecionado para as necessidades públicas, como, por exemplo, pagamento de auxílio emergencial, pagamento de despesas na área da saúde. Então, o nosso trabalho é extremamente relevante, muito odiado por determinadas pessoas que não compreendem a relevância da nossa atividade, porque a atividade de cobrança é uma atividade complicada e difícil, mas ela é uma atividade de respeito ao cidadão que paga os seus tributos. Quando nós cobramos daquele que não paga, nós estamos fazendo isso em consideração àquele contribuinte que se sacrifica para pagar os seus tributos, mesmo não gostando, e também a gente faz isso em consideração a garantindo recursos para que as políticas públicas possam ser implementadas. Então, é realmente uma atividade muito relevante, mal compreendida muitas vezes,
e que eu sempre gosto de esclarecer, porque você fala procurador da Fazenda Nacional, ninguém sabe o que faz. Quando eu tomei posse em 2009, eu tive muita dificuldade para explicar para as pessoas o que a gente fazia. Aí eu falava, eu sou advogada da União Federal em matéria tributária. As pessoas, a União Açúcar, aquela marca de açúcar. Aí eu falei, não, isso não está legal. E aí tentando argumentar, não, na área tributária a gente advoga. Ah, então você é advogada da Dilma? Eu falei, não é bem isso, né? Mas, enfim, então, aqui eu sempre gosto de começar a minha exposição explicando a relevância do órgão, a parceria com a Receita Federal do Brasil, que, inclusive, está apoiando esse incrível seminário. Então, é importante que as pessoas conheçam, até mesmo para que possam participar e colaborar conosco para melhorar a nossa função, para atender melhor o contribuinte. Nossa função é atender, é servir a sociedade, a população brasileira da melhor forma possível. Se vocês não conhecerem a nossa atividade, vocês simplesmente não participam, isso é ruim para todos nós, ok? A segunda consideração que eu queria fazer é que, como a Ana bem explicou brilhantemente, a nossa Constituição ela garante uma série de direitos para a população, direitos esses muitos fundamentais, como saúde, educação, segurança. E esses direitos, eles têm um custo, e um custo muito alto. Então, a nossa carga tributária e a nossa carga fiscal, que inclui aí também outros valores além de tributos, ela necessita ser alta para custear essas despesas que são oriundas decorrentes desses direitos. Então, cada vez que a gente pleiteia a majoração de um direito, a gente tem que ter consciência que isso implica numa majoração de gasto público, e esses gastos terão que ser repartidos por toda a sociedade, ou seja, pagos por nós mesmos. Então, a primeira questão que eu sempre coloco é isso, a correlação entre direitos e gasto público. A segunda coisa que eu gosto de colocar aqui, porque não adianta falar em psicologia fiscal sem fazer algumas considerações iniciais, principalmente para quem não é da área jurídica, é que a arrecadação, ou seja, o pagamento dos tributos e de outras verbas para o Estado, e aí Estado eu falo todos os entes federados, que são 4 tipos, União Federal, Distrito Federal, Estados e municípios. Então, toda vez que nós temos uma arrecadação, essa arrecadação vai ser gasta em algum lugar através de um orçamento público, que é uma peça aí contábil que vai arrolar todas as despesas do Estado, como o Estado está gastando e como as políticas públicas estão sendo priorizadas. Então, é de suma importância que nós, como cidadãos brasileiros, possamos conhecer o orçamento público do nosso município, do nosso estado e da União Federal, principalmente porque nós vivemos num estado fiscal. O que é um estado fiscal? É um estado que é custeado majoritariamente com valores, com receitas provenientes de tributos, ou seja, valores que todos nós pagamos. Então, é fundamental que todas as pessoas conheçam a dinâmica da arrecadação, do gasto público, que participem do orçamento público, porque, como cidadãos, nós não temos só direitos, nós temos obrigações. E uma das nossas obrigações é, sim, fiscalizar como cidadão, como contribuinte, os gastos públicos, justamente como forma de contribuir para uma melhora de uma prestação de serviços, a melhora e a priorização de políticas públicas que são relevantes para todos nós. Então, não basta só eleger os gestores, que são as pessoas que vão fazer a escolha das políticas públicas que serão priorizadas, como serão feitos esses gastos. Não é só eleger essas pessoas. E olha a nossa responsabilidade. Nós elegemos pessoas para gerir orçamentos trilionários. Todos os anos nós transferimos trilhões de reais para os entes públicos poderem gastar e cumprir as determinações que são estabelecidas na Constituição da República e também nas demais normas jurídicas. Então, é preciso que nós, como cidadãos, aprendamos a eleger os nossos representantes. Eles são aqueles legitimados para gerir essas verbas trilionárias,
Para vocês terem uma ideia, o orçamento da União Federal, no ano de 2019, foi na ordem de mais de 3 trilhões de reais. Veja aqui, em um cenário de crise econômica. O orçamento do Estado do Rio de Janeiro do ano passado, mais de 72 bilhões de reais. Se você somar o orçamento público dos 26 estados, 5.570 municípios, Distrito Federal e a União Federal, você vai ver que é um valor bastante significativo e cuja origem é majoritariamente de tributos, ou seja, valores que todos nós pagamos, todos mesmo aquelas pessoas que não trabalham, mesmo aquelas pessoas que não têm uma renda fixa, por exemplo, elas pagam tributos, especialmente sobre o consumo. Cada bem, cada serviço que você utiliza, ele tem embutido no valor tributos. E aí, quando eu falo tributos, eu falo também das espécies tributárias. As pessoas confundem, nossa, está passando uma ambulância lá embaixo, mas o valor, o som fica tão alto aqui que chega a atrapalhar. Bem, então, as espécies tributárias que nós temos hoje não são só impostos. As pessoas costumam relacionar tributos a impostos, mas impostos são só uma espécie tributária. Nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Todos eles arrolados exaustivamente na Constituição. Essas são as únicas modalidades de tributos que podem ser instituídas pelos entes federados e vem lá estabelecido na nossa Constituição Federal. É importante que a gente saiba que não são só os impostos que são tributos e a gente não paga só imposto, a gente paga uma série de tributos. Para vocês terem uma ideia, e isso eu vou começar a falar logo em seguida. Nós temos aí uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, de 2018, afirmando que em 2018 nós tínhamos 63 tipos de tributos, 97 tipos de obrigações acessórias. E obrigações acessórias são aquelas obrigações que facilitam a arrecadação e a fiscalização, como, por exemplo, a emissão de nota fiscal, que é fundamental, é uma obrigação acessória, ou seja, a gente não precisaria nem pedir, é uma obrigação do empresário fornecer a nota fiscal na venda de bens e na prestação de serviços, é uma obrigação para que o fisco possa justamente controlar a mercadoria que está circulando e também os serviços que estão sendo prestados para fins de análise da base de cálculo da incidência dos tributos. Então, é importantíssimo que nós exijamos a nota fiscal? Sim, mas, na verdade, a gente não precisaria nem exigir. É a obrigação do empresário fornecer a nota fiscal a cada serviço que ele presta, a cada bem que ele vende, ok? Muito bem. 97 obrigações acessórias exigidas através de mais de 3.790 normas brasileiras. Existe no Brasil uma média de 30 novas regras e atualizações tributárias por dia. Então, nós temos aí, e aí eu vou começar a apresentar os slides para vocês começarem a acompanhar. Muito bem. Então, aqui nós temos um panorama básico que eu trouxe para vocês do Sistema Tributário Nacional, porque eu não posso falar em psicologia fiscal, eu não posso falar em comportamento do contribuinte frente à sua carga fiscal, sem compreender premissas básicas do nosso Sistema Tributário Nacional. Premissas essas que são desconhecidas pela grande maioria da população, infelizmente. Então, nós temos aí, de início, uma multiplicidade de entes tributantes, como eu coloquei, são 4 entes tributantes, estados, municípios, Distrito Federal e União, sendo que nós temos 26 estados e 5.570 municípios, todos eles instituindo tributos, todos eles
com o orçamento, tendo obrigação de fazer um orçamento público, tendo um orçamento público que é uma conta, basicamente, onde ele arrola tudo o que ele está gastando e em que ele está gastando naquele ano, basicamente. Ok? Então, nós temos aí uma pluralidade de tributos, como eu acabei de falar nessa pesquisa do IBPT de 2018. Nós temos aí um excesso de normas fiscais, como eu também já falei, constante alteração legislativa, uma burocracia muito grande, um excesso de procedimentos, e isso dificulta o contribuinte em geral, especialmente aí vamos dizer os empresários, também pessoas físicas, mas especialmente os empresários, de cumprir as suas obrigações fiscais. Então, nós temos basicamente esse cenário que a doutrina chama de hipercomplexidade do sistema tributário nacional. Então, assim, o cidadão, ele não só não conhece, mas mesmo aquele que tem algum conhecimento sobre o sistema tributário nacional, ele tem uma dificuldade enorme de cumprir a legislação, porque é uma legislação muito complexa. Nós temos inúmeras hipóteses de responsabilidade tributária, nós temos muitas hipóteses de retenção na fonte de tributos. Então, são situações que acabam causando uma complexidade desse nosso sistema, uma dificuldade de compliance, e compliance aí como o cumprimento das normas tributárias, que acaba sendo não só difícil, mas também muito custosa. Então, nós temos aí essa situação hoje em dia. E a primeira coisa que está diretamente relacionada à psicologia fiscal, educação fiscal, cidadania fiscal, é a falta de confiança do contribuinte no Estado. Isso, Estado, eu falo de todos os entes federados, de uma forma ampla, portanto. Baseado em quê? Por que o contribuinte ele desenvolve essa falta de confiança no Estado? Primeiramente, pela questão da corrupção. Nós temos aí inúmeros casos de corrupção, todos os dias sendo noticiados aqui no Rio de Janeiro, né, recentemente, infelizmente, aí o governador afastado por envolvimento com corrupção, entre outros políticos e da cúpula aí da gestão pública. Então, nós temos aí uma percepção muito difícil. E eu já vi muita gente falando, a corrupção nem é tanto o nosso problema é má gestão. Não é verdade. A corrupção, ela desvia uma quantidade absurda de dinheiro público que deixa de ser destinada para os que mais necessitam, para aqueles que não necessitam desse dinheiro usufruir uma vida de luxo. Então, é preciso que eles pegam o nosso dinheiro e aplicam em benefício próprio para regalias, para mordomias. Enquanto isso, milhares e milhões de pessoas estão morrendo todos os dias nos hospitais, por falta de medicamento, ou então em decorrência aí de falta de recursos para investir na segurança, ou em outras questões também essenciais. Então, a corrupção é algo extremamente grave, e eu já vi, inclusive, uma frase absurda que muitos ainda reproduzem, dizendo, ele rouba, mas ele faz. Como assim? Então, ele pode nos roubar desde que faça alguma coisa, mas fazer alguma coisa é obrigação e é nosso dinheiro. Tudo bem, então, se uma pessoa entrar na sua casa, furtar ou roubar algumas coisas e depois aplicar alguma coisa para uma entidade aí sem fins lucrativos ou fazer alguma doação, tudo bem? Claro que não está tudo bem. Isso não só é extremamente errado, como dissemina uma cultura não só de desconfiança, mas uma cultura aí de má fé, uma cultura extremamente nociva a todos nós. E outra coisa, esse desvio de corrupção gera um gargalo. Nossa carga fiscal ela já é extremamente alta, como eu falei, por conta do custo dos direitos, mas ela é mais alta porque nós precisamos cobrir esse rombo da corrupção. Então, se a pessoa está roubando dinheiro público, entre aspas, roubando, furtando, ou qualquer que nome a gente possa atribuir a isso, se ela está cometendo esses atos,
esse valor que está deixando de ser destinado à sociedade vai ter que ser coberto pelos outros cidadãos. Então, nós estamos pagando muito mais para custear o luxo desses políticos, desses empresários que estão pagando propina e estão difundindo uma cultura extremamente nociva à nossa sociedade. A segunda questão, que acontece também muito por conta da nossa omissão como contribuinte, nossa omissão como cidadão, é a má gestão de recursos públicos. A má gestão de recursos públicos, ela ocorre por conta disso, da nossa falta de fiscalização do que estão fazendo com o nosso dinheiro. Então, eu sempre trago nas minhas apresentações alguns exemplos de péssimos gastos públicos, para que vocês tenham uma noção, mas isso vocês veem aí todos os dias nos jornais, são noticiados. Nós temos 680 milhões de reais gastos anualmente com emissora pública com audiência inexistente. Vejam, 680 milhões de reais. Não é pouca coisa. Milhões de reais gastos com medicamento fora da validade. Ou seja, o ente público paga por um medicamento que não precisa ou então deixa vencer. Olha que absurdo, tanta gente morrendo por falta de medicamento e deixa o medicamento vencer. E aí o que fazem? O que fazem? Gastam outros milhões de reais para pagar uma empresa para incinerar esses medicamentos. Isso é nosso dinheiro, gente. E não é pouca coisa. E é dinheiro que podia estar sendo aplicado em saúde, educação, segurança e outras políticas públicas que são fundamentais para o nosso país. Isso tudo aqui está noticiado no orçamento público. Isso tudo são informações públicas que nós não temos acesso por uma falta de interesse, mas isso teria que ser, na verdade, estimulado pelo Estado, uma participação, um orçamento público participativo, mas como não é, nós como cidadãos e sociedade civil organizada temos que nos unir para atuar nesse orçamento e exigir a nossa participação e exigir um bom gasto do dinheiro público. Vou dar outro exemplo aqui, não acabou não. Governo federal gasta quase 500 milhões de reais por ano somente para armazenar papel de 13 ministérios. Veja, 500 milhões de reais, é dinheiro, hein? Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro gastou mais com selo de cartas do que com inteligência policial. E por aí vai, né, gente? E aí você tem as regalias, os valores que são aí desperdiçados, tudo por conta da nossa omissão. Nós temos aí os órgãos de fiscalização? Temos, mas eles não conseguem dar conta. Então, nós, como cidadãos, também temos essa obrigação de fiscalizar o gasto público, de participar do orçamento público. E nós temos também um outro fator que gera essa falta de confiança do contribuinte no Estado. A transparência não qualitativa. O que é isso? Você, com a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, você tem uma transparência maior em relação ao gasto público. Porém, muitas vezes, essas informações são o que eu chamo de não qualitativa. Ou seja, são informações que o cidadão comum não consegue entender. Então, ele vê lá, por exemplo, o orçamento público. O orçamento público é uma peça contábil complexa, sim, de difícil compreensão. Ela precisa ser destrinchada e elaborada de forma que qualquer cidadão possa identificar com o que a União, o Estado, o município, o Distrito Federal está gastando, de que forma. E se ele concorda ou não com isso, ele tem que ser estimulado também a participar disso, mas se ele não é estimulado, cabe a nós nos estimularmos para participar dessa situação. A outra questão, que aí é algo que é minha menina dos olhos, vamos dizer assim, a relação fisco-contribuinte, que muitos aí associam somente à Receita Federal do Brasil, que é um órgão de excelência que eu admiro demais, são nossos parceiros, são nossos irmãos, mas a Procuradoria da Fazenda Nacional também integra o fisco, também integra a Fazenda Pública. E nós temos hoje uma relação fisco-contribuinte baseada na animosidade,
na punição e na repressão. O que isso implica, hein? Implica em altíssimos gastos com segurança e fiscalização. Eu dou sempre um exemplo quando eu falo disso. Do ano passado, eu fiz um seminário, participei de um seminário em Londres, e depois eu fui para a Alemanha. E lá eu usei muito o transporte público. Na Europa, de uma forma geral, o transporte público é de extrema qualidade, são poucas pessoas que têm carro, inclusive. E aí fui usar o metrô na Alemanha. Fui entrando, falei, gente, onde estão as catracas? Fui procurando, fui entrando, não tinha catraca. Você podia ir entrando. Aí eu estranhei aquilo, como assim pode ir entrando? Aí fui olhar para os guichês de pagamento, eram guichês automáticos, mas tinham filas enormes. Os alemães estavam numa fila, fazendo fila enorme para pagar. Eu falei, cadê a fiscalização? Deve estar cheio de fiscal aqui. Não tinha fiscal nenhum. Simplesmente os alemães eles têm uma consciência fiscal forte. Eles sabem da sua obrigação de contribuir para as despesas estatais. E não só dessa obrigação, mas também do dever de cobrança. Se tem uma obra na Alemanha, já está o alemão lá fiscalizando. Quanto que custou? Para quem que está fazendo essa obra e para quê? Então, ele tem uma consciência fiscal forte que se reflete numa qualidade de serviço público para a população alemã de uma forma geral. Então, o que acontece? Quais as consequências dessa situação, de uma consciência fiscal forte? Né? A consequência são duas. Ou a carga fiscal pode ser reduzida, já que gastos com segurança e fiscalização podem ser reduzidos, ou então esses valores podem ser redirecionados para áreas que mais precisam, como, por exemplo, saúde e educação. Então, é preciso que a gente entenda que essa relação de desconfiança que existe, não só entre fisco e contribuinte, mas entre nós mesmos. O alemão, por exemplo, ele não desconfia. Se você fala uma coisa para o alemão, é aquilo e acabou. Uma vez eu fui comprar, nessa viagem, eu fiz uma compra, esqueci o cartão. Falei, olha, pode separar tudo que eu vou no hotel pegar o cartão e volto. Quando eu voltei, já estava tudo embaladinho. Ela estava contando realmente que eu fosse voltar, já estava tudo preparado. Ela foi e eu fiquei sem graça de conferir. Se fosse no Brasil, eu ia, vem cá, vamos conferir aí o que tem dentro da sacola. Mas lá eu fiquei sem graça de pedir. Quando cheguei no hotel, estava tudo lá. Então, realmente, o alemão tem essa preocupação com a honestidade, com a ética, com o respeito. E eu acho, inclusive, aí eu vou abrir um parêntese, aí é uma opinião pessoal minha, quando eu fui num campo de concentração em Dachau, eu realmente me dei conta dessa situação. Por quê? Porque os alemães, eles são muito crentes, tudo que você fala, ele normalmente vai acreditar. E aí as pessoas foram sendo transferidas para o campo de concentração sob a justificativa de que era um campo de trabalho. Então, as pessoas acreditaram, e o alemão, ele é um povo extremamente trabalhador. Você vai no interior, você vê novinho, você vê velho, todo mundo trabalhando mesmo, em todo tipo de atividade. Eles são muito ligados a essa questão do trabalho. Diferente de em outros países que querem viver de renda, sem trabalhar, o alemão ele trabalha muito. Então falaram que era um campo de trabalho e eles acreditaram. Quando se deram conta de que não era aquilo, de que eles estavam sendo enganados, creio eu que já era tarde demais para reagir e para mudar a situação que já estava posta. Então, isso demonstra claramente que há uma necessidade de nós atentarmos para essa relação, não só fisco-contribuinte, mas relação entre nós mesmos, o custo disso, e o custo que eu falo, não só em carga fiscal, em carga tributária, é custo de vida mesmo. Porque, por exemplo, se você desconfia do outro, você vai exigir, ele vai assinar um papel, você não vai acreditar que aquela assinatura é dele. Você vai precisar gastar ou exigir que ele pague um reconhecimento de firma. Isso você vai falar na Europa, reconhecimento de firma, eles vão rir. É uma coisa assim tão absurda para eles. Justamente por isso, existe uma relação de confiança muito grande e isso se reflete em benefício para a sociedade em geral.
Então, o que nós temos, essa relação fisco-contribuinte baseada na animosidade, ela decorre dessa falta de consciência fiscal forte, de uma educação fiscal forte. Então, é preciso que nós tenhamos essa consciência dos malefícios dessa cultura. Ok? E essa cultura, cabe ao fisco tratar o contribuinte como um contribuinte de boa-fé. E boa-fé, quando eu me refiro em boa-fé, eu me refiro a não enganar. Grosso modo falando, é isso. Você está de boa-fé, você não está enganando ninguém, você está agindo como realmente você agiria, como você age normalmente. E a obrigação do contribuinte é agir de boa-fé. É não enganar o fisco. Da mesma forma que o fisco cabe não enganar o contribuinte, fazer com que as normas sejam cada vez mais simplificadas, o acesso cada vez mais simplificado, o tratamento cada vez melhor. Além disso, o contribuinte também precisa não enganar o fisco. E aí é muito difícil você falar em boa-fé na relação fisco-contribuinte, principalmente porque o cidadão comum ele já tem uma imagem muito negativa do fisco, da fazenda pública, de uma forma geral. Mas, além disso, a boa-fé, ela começa não na relação fisco-contribuinte. Ela começa dentro de casa. Ela começa nas relações familiares. Ela começa, e aí eu vou botar o dedo na ferida, nas relações conjugais. Então, se o sujeito acha normal enganar a mulher, você acha que ele não vai achar normal enganar o fisco? Não vai achar normal enganar um colega de trabalho, às vezes? Então, é preciso que a gente pare de reproduzir padrões culturais que são extremamente negativos para nós mesmos. Que a gente reflita e pare para pensar se isso é certo ou não. Ah, mas a sociedade aceita. Ah, exemplo, o homem pode trair. Não, não pode. Não, a gente não pode enganar os outros. Não, a gente tem que ser correto. Seja com o fisco, seja com os amigos, com os colegas de trabalho, dentro de casa, isso é fundamental. E como eu coloquei aqui nesse slide e no outro, isso implica numa sociedade melhor para todo mundo, com menos carga fiscal ou uma carga fiscal melhor aplicada e num custo de vida melhor para todo mundo, custo de vida menor, ok? Então, é preciso que a gente tenha a consciência desse contexto e do que a gente está fazendo com nós mesmos, porque a melhora que a gente quer para o nosso país começa dentro de nós mesmos, ok? Então, a gente quer reclamar dos políticos, a gente quer reclamar, mas e o que nós estamos fazendo? Com os nossos próximos, com as pessoas que são próximas, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, ok? Então, é preciso ter em consideração essa situação. E outro ponto, o último, antes de eu falar propriamente na psicologia fiscal, é a questão da sonegação fiscal. Nós temos uma altíssima sonegação fiscal no Brasil. No ano de 2016, 571,5 bilhões de reais foram sonegados. E aí, quando eu falo em sonegação fiscal, eu falo em prática de atos ilícitos, prática de atos errados, prática de atos contrários à lei para não pagar tributo, ok? E esse valor aí, ele somente se refere à sonegação em relação a imposto sobre a renda, ICMS e contribuição previdenciária. Segundo a Receita Federal, em 2018, 25% dos procedimentos fiscais em 25 havia indícios de fraude. E aí vem um estudo de 2016, que eu coloquei a fonte aí do Simprofaz. Sem evasão fiscal, a carga tributária poderia ser reduzida em quase 30% sem alteração do nível de arrecadação. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? A sonegação, ela é crime contra a ordem tributária. É algo extremamente grave e nocivo para a sociedade. É crime. Lei 8.137. Para de defender sonegação fiscal e para de concordar com o colega ou ficar omisso, quando seu amigo, seu colega fala que sonega. Sabe por quê? Porque ele está empurrando para você uma carga fiscal 30% maior. Ele está dizendo para você, eu não pago,
eu tenho capacidade econômica para pagar, mas eu não quero pagar. E aí, o que acontece? Paga você por mim. É isso que está acontecendo, gente. Para pensar que nós estamos sendo feitos de trouxa. Então, essa é a questão que as pessoas não se conscientizam. Por isso, eu faço tanta questão de falar sobre sonegação fiscal, psicologia fiscal, falta de confiança, por conta dessas questões. A lógica é a mesma do furto de energia elétrica. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de gato, não sei como vocês chamam aí no Paraná e em outros estados do Brasil. O sujeito que furta energia elétrica, quem que vai pagar esse custo? É a companhia de energia elétrica? Claro que não. Quem vai pagar são os consumidores. Esse custo vai ser repassado para os consumidores. E a mesma coisa acontece quando o sujeito sonega. Aquele valor que deixou de ser arrecadado vai ser pago, vai ser dividido pelos outros contribuintes que estão pagando uma altíssima carga tributária já. Então, quando a pessoa falar que sonega, fala, olha, você é um criminoso, você está prejudicando a sociedade, porque são pessoas que têm capacidade econômica para pagar. Eu não estou falando de uma pessoa que é hipossuficiente, que não tem recursos. Eu estou falando de um empresário, especialmente são os empresários aí que mais defendem. Muitas vezes, né, grandes artistas, grandes pessoas físicas que têm um patrimônio muito grande, são essas aí as que mais sonegam. Então, são pessoas que não querem contribuir para as despesas estatais e querem empurrar essa conta para você pagar. Okay? Então, fiquem atentos a isso. É algo extremamente grave e nocivo. E aí eu mostro para vocês um estudo do IBPT de 2018, demonstrando aí indícios de sonegação estão presentes em 49% das empresas de pequeno porte, 33% das empresas de grande porte, de médio porte e 18% das grandes empresas. Faturamento das empresas não declarado, 2,7 trilhões de reais por ano. Tributos por elas sonegados, 390 bilhões de reais por ano. ICMS, tributo mais sonegado, seguido de imposto sobre a renda e CSLL, que é contribuição social sobre o lucro líquido. É uma contribuição especial. Okay? Então, nós temos aí um valor absurdo que está sendo sonegado, que está sendo repassado. E o segundo efeito nefasto da sonegação também, que as pessoas não se atentam, concorrência desleal. Você tem aí um problema muito grande quando o empresário paga e o outro não. Porque pior do que você pagar é você pagar e seu concorrente não. Você pode, inclusive, ir à falência por causa disso. Por quê? Porque o seu concorrente vai oferecer um preço mais competitivo, porque ele vai deduzir aquele valor de tributos que ele não vai pagar. E não vai pagar porque ele não quer pagar, não é porque ele não possa pagar. Isso é que é preciso ficar bem claro aqui. Há capacidade econômica e ele faz concorrência desleal para quê? Para lucrar mais e para levar à falência os empresários que são corretos. Então, peça nota fiscal, fiscalize as empresas, tenham consideração com as empresas que pagam seus tributos. Na Procuradoria da Fazenda Nacional, nós temos em aplicativo e no site pgfn.fazenda.gov.br uma lista de devedores. Lá você consegue, antes de comprar o seu produto e de comprar, pagar pelo seu serviço, dá uma olhada nessa listinha, vê se ele está devendo, vê se ele está se esforçando para cumprir as suas obrigações, se está agindo como cidadão. Na Europa, nós temos muito movimento chamado, que a gente chama de tax shaming. Esse tax shaming é justamente uma reação da população a empresas que fazem planejamentos tributários e não pagam quase nada de tributo, e planejamentos tributários dentro da lei, tá? A sociedade de lá se revolta, por quê? Porque essas empresas estão lucrando horrores no território, no território deles e não estão contribuindo nada para as despesas estatais. Ora bolas! Se eu estou oferindo lucros, se eu tenho capacidade econômica, eu tenho sim uma obrigação, não só legal, mas moral também, de contribuir para as despesas estatais. E lá a população se revolta, tá? Aqui, pelo visto, não, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga que mora nos Estados Unidos e ela falou: nós somos contra os imigrantes ilegais porque eles não pagam imposto e nós pagamos. Quer dizer,
embora isso seja uma meia-verdade, mas existe uma consciência fiscal muito grande de que eles estão pagando tributos e os outros não. E eles estão custeando as despesas estatais e os outros não. Então, essa dinâmica que a gente precisa ter muito em mente, ok? Vamos seguindo, então. Agora sim, psicologia fiscal. Eu sei que eu tenho pouco tempo agora. Marcelo, quanto tempo eu ainda tenho aí para falar? Você tem aí uma ideia? Não estou te ouvindo. 10 minutos. Ok. Acelerada aqui, porque o principal mesmo é vocês terem a noção dessa contextualização toda. Psicologia fiscal, ela é uma ciência que estuda com base na psicologia, os sentimentos, a atitude e o comportamento dos contribuintes frente à sua carga fiscal, ok? Com base em questões de natureza psicológica. Aí eu coloquei o livro que eu lancei no ano passado, fruto da minha dissertação de mestrado, chamada Neurodireito, Psicologia, Economia Comportamental no Combate à Evasão Fiscal, no qual eu analiso aí algumas questões relacionadas a isso. Fatores psicológicos que influenciam na área fiscal. Nível de entendimento do grupo social. Se você está num grupo social que ele tolera a sonegação, provavelmente você também vai tolerar. Se você está num grupo social que tem uma consciência fiscal forte, provavelmente você será influenciado por isso. A imagem da administração tributária, como eu falei, relação fisco-contribuinte, forma de atendimento, se é cordial, se é muito burocrático, enfim, percepção do indivíduo sobre justiça fiscal, percepção do indivíduo sobre o gasto público, se ele é de qualidade, se há uma compensação através de serviços públicos, qual o seu reconhecimento do seu dever de contribuir, o nível de consciência fiscal, qual a percepção do indivíduo sobre o nível de carga tributária, é alto, é baixo, é abusivo, não é? Então, a psicologia ela vai estudar o comportamento do indivíduo, os sentimentos, a atitude do contribuinte em relação à sua carga fiscal, com base nessas premissas de ordem psicológica. Vamos seguindo. Espera aí que eu passei aqui um pouco. Qual a aplicação prática? Tem uma aplicação prática muito grande. A economia de recursos públicos. Por quê? Porque se no momento do processo legislativo, da elaboração de políticas públicas, por exemplo, o gestor, o legislador, considerar por que o contribuinte está agindo daquela forma, a probabilidade de êxito das suas medidas aumenta. Então, há casos em que uma medida, por exemplo, pode gerar o efeito oposto do pretendido, porque ele desconhece as causas psicológicas que motivam o contribuinte a agir de uma forma mais evasiva, a resistir de uma forma mais forte ao pagamento do tributo. Qual tipo de perfil? No Brasil, nós temos pouquíssimas pesquisas sobre o tema, é um tema que é pouco explorado no Brasil. No meu livro, eu usei pesquisas internacionais que mostram, por exemplo, que os homens sonegam mais que as mulheres, que os mais velhos sonegam menos que os mais novos, que os casados sonegam menos que os solteiros, porém, são pesquisas no exterior. A gente precisava de uma pesquisa ampla aqui para saber o perfil do nosso contribuinte, por que ele sonega tanto, o que ele acha que deve ser feito. A gente tem algumas ideias, a gente tem algumas premissas, mas isso precisa ser aprofundado para que as medidas, as políticas públicas, as normas, elas sejam elaboradas de uma forma mais eficaz. O Günther Smolders, tem a foto dele aí, foi um economista alemão que analisou psicologia fiscal na Alemanha. Ele fez pesquisas com os alemães para analisar o porquê da resistência ao pagamento do tributo e ele fez, a partir daí, várias considerações. Isso em 1950 e um pouquinho depois. Então, ele foi um dos precursores, um dos pioneiros a tratar sobre esse tema no mundo, e aí ele tirou algumas conclusões dessa situação. Primeira coisa, do ponto de vista psicológico, o imposto é visto como uma exigência coativa sem contraprestação. É visto como algo
coativo, coercitivo, só desperta resistência e passividade. É visto como algo que se exige coativamente, sem especial contraprestação, despertando no indivíduo um sentimento de possessão em relação aos seus bens. E isso no Brasil, por conta de todo esse panorama que eu mostrei para vocês, é ampliado, é muito maior, porque nós temos outras questões que acabam influindo. A segunda questão que eu quero colocar aqui, então nós temos aí uma desconfiança inata e repulsa tradicional, que, como eu falei, no Brasil acaba sendo ampliado por conta dessa nossa cultura, dessas peculiaridades que nós temos. E aí, o que eu gostaria de falar para vocês nesses minutos finais é que a moralidade fiscal, o ato de pagar tributos, ela tem uma conotação moral, ou seja, de ordem ética, de honestidade. E ela está abaixo da moral ordinária. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o delito fiscal é visto com indiferença. É como eu falei, a pessoa fala que sonega e tem a coragem de falar isso publicamente muitas vezes. Não afeta isso por quê? Porque não afeta a honra e o prestígio do cidadão, do sonegador. A infração fiscal é vista como algo muitas vezes inerente à atividade comercial. A opinião pública considera que o sonegador fiscal não prejudica ninguém, ao contrário do ladrão, do traidor e do golpista. Olha o erro aí, é um erro grave, e eu já mostrei para vocês o que acaba provocando essa situação de sonegação fiscal extremamente nociva para a nossa sociedade. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência fiscal do que a gente precisa fazer e do que a gente precisa também cobrar, ok? Fazer individualmente, exigindo direitos, mas também cobrando aí uma boa aplicação dessas verbas. E um fator que eu sempre coloco, e vou falar bem rapidinho por conta do avanço do horário, que eu preciso cumprir aqui o nosso cronograma, é a questão da tributação indireta, que é a tributação inserida em bens e serviços. Por quê? Porque, do ponto de vista psicológico, essa tributação, e a gente tem no Brasil, a maior parte da tributação ela é indireta, nós temos, do ponto de vista psicológico, ela é extremamente interessante. Por quê? Porque o indivíduo não percebe, ela passa imperceptível, e aí a majoração da carga tributária nessa situação, por exemplo, de ICMS, uma alíquota, um aumento de uma alíquota de ICMS, de IPI, ela muitas vezes passa despercebida. Por quê? Porque ela vem embutida lá, você compra um produto, é R$1 de ICMS, às vezes você nem olha na nota, e eu sempre pergunto, quanto você paga a título de tributos por mês? E aí eu falo todos os tributos, indireto, direto, federal, estadual, municipal, quanto? Eu pergunto isso para os meus amigos tributaristas, ninguém sabe, eu não sei. Então, é algo extremamente grave quando o cidadão não sabe quanto paga a título de tributo. Mas a carga fiscal é de mais de 30% do PIB. Não interessa. É diferente 30% do PIB do que R$1.000 no meu orçamento. Então, a partir do momento que ele calcule, que ele sabe quanto ele paga, ele tem uma consciência fiscal mais forte e certamente ele vai exigir um retorno maior. Então, é isso que falta para a gente. Você pega a notinha do mercado, vai juntando, vê no final do mês quanto que você paga lá a título de tributo na notinha, quanto que você paga a título de PVA, IPTU, Imposto sobre a Renda, soma isso tudo e vê o que dá por mês. É importante que a gente tenha essa consciência, e no Brasil a gente não tem, infelizmente. E, por fim, aí já caminhando mesmo para o finalzinho, nesses minutinhos finais, eu coloquei alguns incentivos que eu considero necessários para a melhora do sistema tributário. Entre eles, o mais importante é uma educação fiscal consistente. Por quê? Porque uma educação fiscal consistente, a corrupção vai diminuir, a qualidade do gasto público vai aumentar, a carga fiscal pode reduzir, sim, certo? E
vamos ter um país melhor para todos nós. Não adianta você falar em reforma tributária somente, porque há grupos de interesse que se beneficiam diretamente desse sistema tributário que nós temos, não só complexo, uma carga fiscal altíssima, essa nossa omissão, e é interessante para determinados grupos que essa situação permaneça. Nós precisamos mudar isso, eles estão se beneficiando. Então, uma reforma tributária, ela vai melhorar? Vai, mas esses grupos de interesse vão continuar atuando para que o sistema continue complexo e para que nós continuemos omissos. Então, é preciso que a educação fiscal ela seja consistente desde a escola. Desde a escola nós tenhamos noções básicas de cidadania, ok? Redução de hipercomplexidade é importante, mas, como eu falei, sempre atrelado a uma educação fiscal consistente. Agir de boa fé é sempre uma obrigação do fisco e do contribuinte, e é necessário um resgate da confiança do contribuinte de uma forma geral, e isso deve partir prioritariamente do Estado, ok? Por fim, eu termino com uma frase do meu grande colega da PFN, querido Júlio César Santiago, meu querido amigo, lançou um artigo no ano passado, e ele trouxe nesse artigo essa frase que eu sempre acho que resume um pouco de tudo que eu falei aqui. Não se trata de ver a tributação como um fim em si mesmo, buscar arrecadação pela arrecadação, ou buscar arrecadar cada vez mais. O que a gente precisa entender é que a tributação ela tem um fim social, se destina à realização dos objetivos constitucionais, como a Ana muito bem colocou, e nós temos aí construir uma sociedade livre, justa e solidária, no artigo 3º da nossa Constituição, que beneficie todos os cidadãos. E isso, como eu falei, a mudança que nós queremos para o país começa dentro de cada um de nós. E, por fim, agradeço muito pela atenção, agradeço pelo carinho. Vocês sempre me recebem muito bem, todo lugar que eu vou, sou sempre muito bem recebida. Quem puder me seguir nas redes sociais, aí meu Instagram é Daniele Azuos1, e Azuos já me perguntaram se era nome artístico, não é? É Souza ao contrário. Então, vocês me sigam lá nas redes sociais. Eu coloquei meu e-mail pessoal, porque o funcional é sempre muita coisa, a gente pode passar aí algum e-mail de vocês. O pessoal, eu consigo fazer um controle melhor, e também nas férias eu não acesso o e-mail funcional. Então, tá aí. Quem quiser entrar em contato, me seguir nas redes sociais, fazer qualquer comentário, estamos aí. Muito obrigada mais uma vez. Foi um grande prazer. Daniele, querida, muito obrigado, gratidão imensa por você emprestar seu tempo, seu conhecimento, sua inteligência no nosso seminário aqui. Nós todos do Brasil e do mundo que estamos vendo, ficamos muito felizes e podemos aprender muito com você, querida. Nossa gratidão é eterna. Isso, assim. Prazer é meu. Meu, muito obrigado por ter aceito o convite. Não me conhecia, mandei uma mensagem no WhatsApp, topou. Nossos eventos são sérios, doutora Daniele, sempre com ótimos palestrantes, e hoje a senhora veio aí integrar esse hall. Espero que a partir de agora a senhora passe a ser uma amiga do Mood e que ajude a gente a lutar pela educação fiscal nesse país. O Paraná tem essa tradição, né, de batalhar com a aprendizagem de educação fiscal. Tem um pessoal que está com dúvida, está dizendo que ainda não se inscreveu para o evento. Também houveram pessoas que não acessaram hoje a primeira lista de frequência. Então, nesse momento, nós vamos colocar 3 listas aí para vocês no chat, tá? A lista de inscrição específica para o Seminário Paranaense de Educação Fiscal, para quem não se inscreveu ainda, e se a gente não tiver o e-mail, não tem como enviar certificado. E também as 2 listas de frequência, a primeira que passou às 9 horas e a outra que passou por volta das 11h30, certo? Então, agora vocês terão 3 listas disponíveis. Quem não se inscreveu e quer se inscrever, está sendo repassada a lista de inscrição. E, na sequência, as 2 listas de frequência, a que passou às 9 da manhã e a que seria passada às 11h30 da manhã. O pessoal de Cascavel também teve uma lista que é específica para Cascavel, porque não é controle para receber o certificado, é o controle de que está fazendo o trabalho remoto nesse momento, porque hoje muitas pessoas
lá da Secretaria Municipal de Educação de Cascavel, não estão fazendo o trabalho cotidiano, estão se capacitando. E então a Secretaria Municipal, que é o controle das pessoas que realmente estão participando, ok? Mas aí é uma outra questão. Agora, para certificados, são as duas listas, passada pelos amigos do MUD, e também a lista de inscrição, caso alguém ainda não esteja inscrito. Lá vai aí para vocês os 3 links. Muito bem, professor Marcílio. Dani, querida, obrigado. Ó, depois que você conversou com o professor Marcílio, você pode ter certeza que você vai participar de todos os outros eventos. Você viu que eu já até te chamei de Dani, né? Que você agora já é do time. Deve chamar. Obrigada, vai ser um prazer. Obrigado, querida.